Fala pessoal, tranquilo com vocês? Preparados para aprender teníase e cisticercose, duas doenças e parasitismos importantes aqui de plateomintoses? Então vem comigo que a gente vai falar já desse assunto. Primeiro, a gente tem que saber quem causa teníase e cisticercose, que no caso são dois agentes etiológicos principais: Taenia solium ou Taenia saginata, as famosas solitárias. No caso, como são nomes científicos, o que a gente tem que fazer? Sublinhar Taenia solium e Taenia saginata. Deixar em destaque nomes binomiais e em latim, pois é língua morta. Que são esses germezinhos aqui. As solitárias que vivem ali na região intestinal de um indivíduo que está com teníase, elas têm este aspecto adulto. Qual é a principal diferença aqui que a gente vai comentar um pouquinho? A Taenia solium, pessoal, é um verme que se dá principalmente através de um hospedeiro, que são os porcos. Então, a partir da contaminação de carnes de porcos, e a gente acaba consumindo esses porcos, a gente tem a Taenia solium no nosso intestino. Já a Taenia saginata está associada à carne contaminada das vacas. Para lembrar e não esquecer mais, nata, vaca. Vaca porque nata tem no leite. O leite é da vaquinha. Então lembrou de nata, nata, leite. Leite é vaca, saginata é a vaca. A solium é o porco. E qual a diferença anatômica? Pessoal, tem algumas semelhanças e algumas diferenças. A diferença inicial é que no caso da Taenia solium, deixa eu pegar aqui um giz legal. No caso da Taenia solium, ela tem uma estrutura cheia de ganchinhos aqui, ó, olha só. É como se fosse um monte de uma coroa de espinhos. Essa regiãozinha esquisita que só tem na Taenia solium é uma região que a gente chama de rostelo, e essa região do rostelo tem ganchos. Então, um rostelo com ganchos. Só é presente na Taenia solium. Já a Taenia saginata e a Taenia solium apresentam uma estrutura interessante em comum, que é essa estrutura aqui, ó, dessas bolinhas, não são óleos. Essas bolinhas, pessoal, são ventosas. Ventosas, ou seja, por conta desses germes eles ficarem no intestino, eles ficam grudados na parede do intestino através dessas ventosas. No caso da Taenia solium, além das ventosas, ela finca os ganchos na parede do intestino, rasgando essa parede. E obviamente o sangue acaba indo para a região intestinal, o que causa um sintoma que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Tanto o Taenia solium quanto o Taenia saginata têm três principais divisões corporais. A primeira, que é a região da cabeça de ambos os vermes, a gente chama de região do escólex. Escólex. Então a cabeça de uma Taenia ou de uma solitária é chamada de escólex. Essas regiõezinhas aqui, ó, essa regiãozinha aqui e essa regiãozinha aqui é meio que o pescoço dessas duas solitárias, a gente chama de região de colo. E essas regiõezinhas que vocês percebem do corpo dos dois vermes, ou seja, cada um destes segmentos, se eu pintar este segmentozinho aqui, ó, da Taenia solium e este segmentozinho aqui, ó, da Taenia saginata, a gente tem uma estrutura que é comum às duas, que é chamado de proglote. Então, essas proglotes, pessoal, é que acabam sendo consumidas, elas sendo liberadas nas fezes e contaminando alimentos. E essas proglotes possuem ovos. Por quê? A cada proglote eu encontro uma estrutura reprodutora tanto masculina quanto feminina. Essas duas porções, portanto, elas produzem gametas que são masculino e feminino, que fecundam e, portanto, formam um zigoto e depois um ovo. Isso quer dizer, pessoal, que essas duas estruturas das proglotes são hermafroditas, ou seja, são estruturas monóicas. A Taenia é monóica, ou seja, a Taenia ela tem em cada proglote
um único indivíduo, características tanto masculinas quanto femininas que promovem uma reprodução sexuada. Ou seja, esta região reprodutora aqui, pessoal, ela é importante porque somente um verme que se estabelece no ser humano já é o suficiente para ter a doença. É por isso que a gente fala de solitárias, porque ela é longa, lá para os seus 6, 7 metros, não mais, e fica na região intestinal uma única, porque mais de uma ia competir, não tem como ter mais de uma. Uma única consegue fazer reprodução sexuada, definindo, portanto, o ser humano como hospedeiro definitivo. Já que a gente comentou sobre isso, vamos comentar um pouquinho sobre contaminação. A contaminação, pessoal, se dá pela ingestão ou de carne contaminada com larvas ou de alimentos contaminados com ovos. E aqui a gente tem uma diferença bastante importante para vocês. No caso, pessoal, se eu tenho o consumo de um ovo, eu tenho desenvolvimento no meu organismo de uma larva. Ou seja, se eu consumo um alimento que tem um ovo, eu vou ter a doença que é caracterizada pela larva ou cisticerco. Neste caso, eu estou falando, portanto, da cisticercose. Então, a cisticercose, pessoal, ela é uma doença bastante associada somente com o consumo dos ovos. No entanto, se há o consumo da larva, essa larva se desenvolve no organismo como um ser adulto, como uma solitária. Então, se há o consumo da larva, a gente tem a fase adulta desse indivíduo no meu corpo. E aí a doença que a gente está falando se trata de teníase. Isso é muito importante que você saiba, tá, pessoal? Rafa, então quer dizer que se eu consumir os ovos, eu não posso ter teníase? Não. Se você consome o ovo, ele não consegue em um único indivíduo já formar-se adulto. Então, na hora que você consome o ovo, você tem a larva, portanto, a doença é cisticercose. Se você consome a larva, você tem o adulto, portanto, a doença é teníase. Para ficar claro também, é importante a gente falar dos vermes. No caso da cisticercose, a gente tem principalmente a Taenia solium. Então, somente a Taenia solium é causadora da cisticercose. E no caso da teníase, a gente tem tanto a T. solium, quanto a T. saginata. Então, tanto T. solium quanto T. saginata podem transmitir a doença chamada de teníase. No entanto, a cisticercose somente a solium. E por fim, para de novo ficar claro e deixar no seu caderno, no seu pente, para ficar bonitinho, no caso da T. solium, eu estou falando de uma doença associada com um hospedeiro que é o porquinho. No caso da T. saginata, a gente está falando dos bovinos, ou, por exemplo, da vaca. Belezinha? Ótimo. Quais são os sintomas? No caso da teníase, a gente tem cólicas, complicações intestinais, por exemplo, desnutrição. Como a tênia acaba se alimentando dos nossos alimentos, a gente fica desnutrido e com muita fome. Fezes sanguinolentas, no caso da T. solium, como ela arranha e rasga o intestino, o sangue vai para o cocô. Então as fezes ficam sanguinolentas. Então são várias complicações ligadas à região intestinal. No caso da cisticercose é diferente. A larva, que acaba atraindo e indo para a corrente sanguínea, atinge o corpo inteiro, dando problemas, por exemplo, encefálicos, complicações neuronais no sistema nervoso. Elas podem ficar na pele, dando complicações dérmicas. E elas podem ficar infiltradas no músculo, causando câimbras, dores musculares de forma geral. Essas larvas podem ir para o nosso olho, causando cegueira. E elas podem, no cérebro, começar a consumir essa região, gerando, portanto, uma letalidade. Isso, a cisticercose pode matar. Para fechar a teníase e cisticercose, nós temos que falar do ciclo biológico. Portanto, para a próxima parte dessa aula agora. Vamos lá, pessoal, preparados para o ciclo biológico? Vamos lá! Começando com teníase, que eu vou usar o giz laranja. A teníase, pessoal, ela parte dos porquinhos e das vaquinhas. Porquinhos, Taenia solium, vaquinhas, Taenia saginata.
e a gente acaba ingerindo a carne delas, desses animais, com as larvinhas. As larvinhas, portanto, no ser humano, desenvolvem-se em adultas. E, portanto, este ser humano, ele acaba contraindo a teníase. A teníase, portanto, trata de solitárias, ela trata do verme adulto, que, portanto, realiza o que a gente chama de autofecundação. As tênias adultas, como a gente acabou de dizer, elas são hermafroditas. Elas têm nas proglotes tanto estruturas masculinas quanto femininas. Quando realiza a reprodução sexuada, portanto, ela vai fazer a formação de ovos. Visto que o homem, ele está, portanto, tendo dentro dele reprodução sexuada, é o ser humano que é chamado de hospedeiro do tipo definitivo. O hospedeiro definitivo é aquele em que ocorre dentro dele a reprodução sexuada. É o caso do homem. Isso também clareia nossas ideias em que vaquinhas e os porquinhos são os hospedeiros do tipo intermediários. Intermediários. Ok, então os hospedeiros intermediários, porcos e vacas. Os hospedeiros definitivos, o ser humano. Esse ser humano acaba tendo, portanto, proglotes grávidas, cheias de ovos, que vão ser liberadas no ambiente e, portanto, vão contaminar esse ambiente. Por exemplo, contaminando a alimentação. Verduras e legumes acabam sendo contaminados. Verduras e legumes estes, com as fezes, vão ser alimento, por exemplo, de porquinhos e vaquinhas, que acabam consumindo, portanto, essas verduras e ovos verduras e legumes com ovos, e, portanto, dentro deles vão estar proliferando as larvas. Então, perceba só. Por conta das vaquinhas e porquinhos consumirem as verduras e legumes com ovos, eles terão as larvas. Então, porcos e vacas que acabam consumindo essas verduras e legumes contaminados com os ovos da Taenia solium ou da Taenia saginata, vão ter, portanto, em seu organismo uma cisticercose. Tudo bem? Uma vez que a gente consome esses porcos e vacas, a gente fecha o ciclo da teníase. Só que agora a gente consegue entender muito claro qual é a relação com a cisticercose. Ao invés de a gente se alimentar da carne dos bovinos e dos suínos, a gente acaba se alimentando das verduras e dos legumes com ovos, ingerindo estes ovos. Uma vez que a gente ingere esses ovos, nós, seres humanos, nós não teremos a teníase, nós teremos a cisticercose. Uma vez que a gente tem a doença chamada de cisticercose, nós seremos os únicos do ciclo. Perceba que, obviamente, para que o indivíduo tenha cisticercose, ele depende do ciclo da teníase, mas não obrigatoriamente ele terá teníase. Ele só terá as larvas naquelas regiões neuronais, musculares, teciduais do epitélio e etc. para ter essa proliferação. É óbvio que se você sabe, portanto, o ciclo completo, você sabe o que fazer para não ter nenhuma doença nem outra. Isso a gente chama de profilaxia. Para evitar que eu tenha teníase ou cisticercose, eu me baseio nesses dois pontos aqui, ó. A higiene quanto ao nosso saneamento básico. Se a gente não libera as fezes no ambiente, sim tem um sistema encanado para enviá-las e ir embora, a gente não sofre com o risco e as chances de ter teníase ou cisticercose. E a higiene alimentar, que é em específico para o caso das verduras e legumes da cisticercose, e uma profilaxia bastante específica da teníase, que é evitar carnes mal cozidas. É cozir ou assar muito bem uma carne de vaca ou de porco, para que a gente mate as larvas e, portanto, não corra o risco de ter essas doenças no nosso organismo. Belezinha, galera? Portanto, em resumo,
Teníase e cisticercose causadas por plateumintos chamados de solitárias do gênero Taenia, sejam eles Taenia saginata ou Solium. As contaminações se dão pela ingestão de carne com larvas ou de alimentos com ovos, em que a partir do ciclo eu tenho dois tipos de hospedeiros, o definitivo e o intermediário, ou o hospedeiro único no caso da cisticercose, focando principais sintomas ou ligados à região intestinal ou ligados principalmente ao saneamento, ou ligados principalmente às fezes sanguinolentas, ou no caso da cisticercose, na região neuronal, na região tecidual, na região muscular. Como principal profilaxia, nós temos saneamento básico e higiene alimentar, deixando bem claro que a desnutrição é um dos principais sintomas, fazendo com que a gente fique com uma fome maior do que a gente esperava. Belezinha, galera? Espero que tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.